Kairo é um filme de terror e ficção científica lançado em 2001, dirigido pelo cineasta japonês Kiyoshi Kurosawa, sem relação com o lendário Akira Kurosawa. Ele conta a história de dois grupos de pessoas que experienciam estranhos eventos a partir de seus dispositivos eletrônicos e passam a suspeitar de que entidades fantasmagóricas estejam tentando invadir o mundo através deles. Esse filme, assim como grande parte da filmografia de Kurosawa, compõe e pertence a um gênero forjado por um período e um quadro de características técnicas, denominado J-Horror, uma expressão que categoriza simplesmente o horror japonês. Por se diferenciar do estilo ocidental calejado e previsível de representação do terror, tornou-se uma vertente do gênero exaltada mundialmente. Entretanto, em Kairo, o elemento terror não é bem sucedido apenas como técnica narrativa. No filme, o fenômeno sobrenatural faz com que as pessoas, após o primeiro contato virtual deste lado misterioso, se isolem e desapareçam. Ao retratar personagens jovens em busca de explicações, conhecemos a real motivação por trás de suas ações e, subsequentemente, o tema: o medo de viver ou morrer sozinho. No contexto sociocultural japonês, e diga-se de passagem mundial, não se trata de um medo representativo, metafórico ou surreal, mas de uma realidade inerente e irrevogável. Não é um conto preventivo, onde o mero cuidado basta para superá-lo. É uma condição humana. A seguir, através de um olhar mais detalhado sobre narrativa e tema, explicarei por que eu acho que Kairo possui a perfeita combinação de terror. Começamos o filme a bordo de um navio desconhecido, assim como sua origem, destino e narradora. Ainda sem apresentação, as primeiras palavras indicam um longo flashback. Voltamos a um tempo aparentemente não tão distante e conhecemos três amigos: Michi, Junko e Yabi, que trabalham em uma floricultura. Michi parece ser a narradora do início, uma garota leve, despreocupada e que se importa com seus amigos. Seu local de trabalho contrasta com o restante dos ambientes no filme, sendo repleto de plantas, repleto de vida. Eles se perguntam sobre seu amigo, Taguchi, que assumiram o trabalho do grupo sozinho para gravar em um disquete e não contatara ninguém há 2 dias. Michi visita Taguchi, que a recebe normalmente, como se nada tivesse acontecido. Taguchi lhe entrega o disquete e, momentos depois, se suicida na presença de Michi. Abalada, ela compartilha a notícia com os amigos, que questionam a decisão e saúde mental do amigo, que recentemente estivera tão contente e saudável. Yabi fica com o disquete de Taguchi e o examina em seu computador, encontrando algo muito estranho: um looping imagético impossível e um rosto. Até agora, 2 cenas normalmente abordadas de forma impactante e assustadora não causam tal efeito no espectador. Por quê? Na casa de Taguchi, ele se ausenta por trás de uma cortina de plástico e Michi o procura, levantando expectativas. Quando percebemos que Michi encontra algo, nos preparamos para o pior. Mas não recebemos logo de cara. Ele toma seu tempo, até que ele separa reação e causa quando, muito comumente, estes estão milésimos de segundo atrás do outro. A imagem fala por si só e não se apoia em artifícios para atingir o espectador, sem choque, sem fogos, sem nada. Exceto nada. No computador de Yabi, os amigos se juntam para verificar um detalhe bizarro na imagem de Taguchi: um rosto escondido. Novamente, em um caminho que leva certamente a um susto, não leva.
Não há nem afastamento entre reação e causa, somente a causa. No lugar de fazê-lo se assustar por sugestão com os amigos de Taguchi, ele te deixa com a sua própria leitura, colocando-o tanto em dúvida quanto os amigos estão. Uma estratégia muito mais eficaz de aproximação e desconforto. Após uma ligação misteriosa, Yabe é atraído pelo mistério da morte de Taguchi e se depara com alguns elementos que gradativamente se tornam mais presentes ao longo do filme. Um deles se manifesta como um lugar físico, a Sala Proibida. Nela, Yabe se depara com o que futuramente entendemos serem pedidos de socorro na parede. Em um equilíbrio de luz e escuridão, se dá o primeiro encontro entre uma pessoa e um fantasma. Ainda que a cena constitua a relação causa e reação, ela não se apressa para assustar, colocando você no mesmo lugar de impotência de Yabe, tomado de pavor. Em uma tentativa tosca de fuga, talvez até inserida como uma paródia por Kurosawa, Yabe tenta simplesmente escapar da realidade. Que agora, já tarde, encara profundamente seus olhos. Mas por que o terror como narrativa funciona tão bem aqui? A essa altura, somos apresentados a um personagem igualmente jovem, Kawashima. Universitário, parece levar um estilo de vida solitário por escolha própria. Kawashima tenta instalar um sistema operacional em seu computador e, nos primeiros passos, é interrompido por uma mensagem sinistra. Leigo, ele tenta buscar ajuda no centro de informática de sua universidade, onde conhece Harue, uma garota que o orienta com um passo a passo, em estilo praticamente documental. Caso o evento ocorra novamente. Eles passam a se encontrar, tentando solucionar o mistério juntos. Harue pergunta a Kawashima qual o motivo de ele querer entrar na internet, ao que ele responde que queria se conectar. Harue revela a Kawashima que acredita que fantasmas estejam tentando se comunicar com eles através dos computadores. Cético, Kawashima discorda, mas a ideia aos poucos o perturba. Logo, ele pesquisa a respeito e passa a entender que existe uma invasão em progresso. À medida que vemos mais fantasmas, vemos menos pessoas. Os ambientes aparentam estar mais vazios. O som de helicópteros, carros e burburinhos dá lugar ao dos pássaros e do vento. Kawashima encontra Haru extremamente abalada, revelando ter passado a vida inteira sozinha e não suportar mais permanecer nesse estado, comparando-se com as pessoas capturadas pelos fantasmas. Kawashima tenta acalmá-la, dizendo que a única certeza é a da vida e do agora, e que não devemos pensar na morte, acrescentando que, se pudesse, viveria para sempre. Na cultura japonesa, os conceitos de solitude e solidão são frequentemente confundidos. Solitude é o ato de estar sozinho deliberadamente, viver bem sem companhia. Solidão é uma sensação de incompletude, tristeza profunda. Kawashima é solitário e aprecia a vida. Harue é sozinha e almeja a morte. Enquanto para ele viver é o bastante, ela precisa da presença alheia para confirmar a sua própria existência. Sem conseguir convencê-la do contrário, Harue é capturada pelos fantasmas. Ela encontra seu destino final através de um dispositivo imaginário, uma imagem fabricada no além, e não sente medo. Pelo contrário.
sente-se acompanhada. O contraste entre Kawashima e Haruhi revela um medo existente que independe de sua idade, gênero, origem, passado ou futuro. Diz respeito às duas únicas certezas com que existimos: que estamos vivos e que vamos morrer. Seja a ideia da vida mais atraente que a da morte, ou vice-versa, a solidão pode existir em ambas. Mas enquanto vivos, só temos certeza de uma. A incerteza da outra é o que nos assombra. A incerteza da outra é o terror definitivo. É nesse contexto que o terror, enquanto tema, encaixa tão bem com o terror enquanto narrativa. Ele não precisa de cortes rápidos e estouros altos para nos atingir. Ele toma o seu tempo e nos deixa viver o momento. Porque a realidade pode ser pavorosa. Cairo, como é intitulado o filme em kanji, significa o circuito. Os elementos pelos quais os fantasmas atravessam para o mundo, como é explicado a Kawashima por Yoshizaki, seguem uma ordem a partir da primeira travessia. Após o primeiro contato humano, por instruções dos fantasmas, a pessoa cria uma passagem física, a Sala Proibida. Por mais que em certo momento obtemos a explicação de sua origem, as personagens, ainda que não tenham se encontrado e compartilhado a informação, parecem já saber sobre a existência dela. Pode parecer apenas uma estruturação fraca de roteiro, mas funciona no filme. Tudo está conectado, ou melhor, tudo pode ser conectado, como um circuito. E é aqui que chegamos na conexão principal do filme. Após perder Haruhi, Kawashima vaga pelas ruas vazias da cidade. Por acaso, encontra uma jovem mulher desmaiada no volante de um carro batido. Michi. Ambos decidem que a melhor coisa a fazer é se distanciar o máximo possível do circuito, mas não antes de um encontro importante. Ao buscar combustível para o carro, Kawashima é atraído para uma sala proibida inocentemente. Lá, confronta um fantasma, sentindo-se superior e mais forte por estar vivo. Até que Kawashima toca no fantasma e o sente em pele e osso, atordoado com as palavras que lhe sussurra: "Eu sou real. A morte sempre foi solidão eterna." Até então, Michi perdera todos ao seu redor. Ela não parece ceder à onda de desaparecimentos, nem ser influenciada pela presença dos fantasmas. Sente que deve seguir em frente, mas não consegue validação alheia. A sua mãe é um norte que some logo no início. Seu chefe, uma potencial figura paterna para Michi, a desencoraja a ser verdadeira e se importar com seus amigos. Quando é encontrada por Kawashima na direção de um carro batido, está sem rumo. Michi resgata Kawashima da sala proibida e, ao ver o estado dele, desaba, sem esperanças. Mais um amigo que se vai. Depois do contato com o fantasma, Kawashima compreende que a linha entre a vida e a morte é muito tênue. Ainda que temesse a solidão após a morte, Kawashima sempre esteve sozinho e sempre gostou. Kawashima reúne suas últimas forças e diz a Michi estar ótimo, pois de fato está em paz, e além disso, fez o que queria, uma conexão. Assim, ele ajuda Michi a dar mais um passo para longe dali. Um navio resgata Michi e Kawashima à deriva. Ainda perdida, Michi tem uma breve, porém significativa conversa com um membro da tripulação, perguntando se fez a coisa certa. E, finalmente, recebe uma confirmação. Um reconhecimento. Ele revela o destino do navio, América Latina, de onde recebem fortes sinais. Michi se despede de seu último amigo no mundo. Feliz, sabendo que agiu certo o tempo todo.
Ainda que a morte seja uma certeza, ela é, em partes, incerta. Porém, existe uma outra certeza inteiramente certa: o futuro. E é tudo o que nos resta. Mitch segue em frente, agora a bordo de um navio de origem e destino conhecidos.